Esse é aquele tipo de coisa que contando ninguém acredita. E se eu te falar que os russos estão usando animais marinhos como armas de guerra ali contra a Ucrânia? Não está acreditando, não? Se você fizer uma pesquisa em inglês aí, você vai ver. Mas quais animais marinhos eles estão usando? Com qual objetivo? E será que realmente tem efeito? Qual o objetivo dos russos de usarem animais marinhos como verdadeiras armas na guerra contra a Ucrânia? Fala, meus amigos, como sempre é uma grande honra estar aqui com pessoas tão maravilhosas e especiais. Hoje vamos falar aí sobre a nova arma secreta dos russos, né? Os golfinhos e os leões marinhos. Antes da gente continuar, aquele like, aquele comentário aí para ajudar no engajamento, manda o link do vídeo para pelo menos um grupo de WhatsApp que você participa. Me segue lá na página de Facebook também, porque se você perder notificação aqui, você pode assistir aos vídeos por lá. Também eu posto um conteúdo exclusivo lá na página que você não vai ver aqui no canal. Pesquisa aí que você me acha, @odocumentarista. Então, contando, ninguém acredita. Os russos estão usando animais marinhos como armas ali contra a Ucrânia. Depois de analisar imagens de satélite em um porto muito importante ali na Crimeia, o Instituto Naval dos Estados Unidos avaliou que Moscou havia enviado golfinhos treinados para proteger uma base naval no Mar Negro de possíveis ataques ucranianos. O analista de submarinos Ri Sutton disse que os 2 cercados transportáveis de golfinhos foram transferidos para o porto de Sevastopol, ainda em fevereiro desse ano, no mesmo mês em que a Rússia invadiu a Ucrânia. E os mamíferos, segundo o analista, podem ser usados para evitar que mergulhadores inimigos se infiltrem ali no porto e sabotem navios de guerra russos. E de acordo com o Moscow Times, a Rússia treina mamíferos marinhos desde a União Soviética. É bastante tempo, não é? Então os caras já desenvolveram meio que a manha, né, para poder adestrar os bichinhos. No final da década de 60, a União Soviética usou o porto de Sebastopol como base para treinar golfinhos e baleias para se envolverem em atividades como procurar minas e plantar explosivos. E também acredita-se que os soviéticos treinaram as criaturas marinhas para poder matar ali alvos subaquáticos, ou seja, mergulhadores também. No entanto, esse programa foi pensado para ter sido negligenciado quando a União Soviética caiu na década de 1990. E em 2012, a Rússia negou um relatório que afirmava estar desenvolvendo um programa de treinamento militar para golfinhos atacarem mergulhadores inimigos com armas presas em suas cabeças. Antes da anexação da Crimeia ali pela Rússia no ano de 2014, o aquário de Sebastopol, que na época fazia parte da Ucrânia, treinava golfinhos para nadar juntamente com crianças que tinham necessidades especiais e era usado também em várias sessões de terapia. No entanto, depois que a região foi tomada pelas forças lideradas pelo Kremlin, um trabalhador do aquário local disse à agência de notícias estatal russa que os golfinhos e as focas estavam mais uma vez recebendo treinamento limitar. O funcionário teria dito que os engenheiros estavam trabalhando para desenvolver o programa que usaria mamíferos marinhos para encontrar objetos afundados e mergulhadores inimigos usando os seus sistemas de comunicação por sonar. Viktor Barenets, que é coronel da reserva russo, confirmou a uma emissora russa no ano de 2017 que eles tinham golfinhos militares para funções de combate e eles não faziam questão de encobrir isso. E ele acrescentou dizendo que em Sebastopol eles tinham um centro para treinamento de golfinhos militares, né, para resolver várias tarefas, desde analisar o fundo do mar até proteger um trecho da água e talvez matar ali mergulhadores engenheiros ou estrangeiros ou infiltrados, né, prender minas nos cascos de navios estrangeiros, etc. Em 2016, o Ministério da Defesa russo comprou 5 golfinhos chamados de nariz de garrafa. Os mamíferos foram comprados por cerca de 26 ou 26 ou 27 mil dólares cada um. E não foi divulgado qual seria exatamente o papel deles. 2 anos depois, uma reportagem da emissora de TV russa
de propriedade do Ministério da Defesa, revelou que a Marinha havia treinado ali baleias da raça beluga, golfinhos e focas também na água do Ártico. Inclusive, o jornal The Guardian relatou isso. O relatório afirmou que as belugas foram retiradas do programa quando começaram a adoecer depois de nadar por longos períodos nas águas geladas, de acordo com o que foi noticiado. Claro, nós estamos falando de um severo tempo siberiano. Mas parecia que as belugas não haviam sido abandonadas pela Marinha Russa quando, em 2019, uma beluga foi encontrada na costa da Noruega. A baleia, que usa um arnês como uma bolsa para segurar uma GoPro, né, com uma inscrição Equipamento de São Petersburgo, foi visitada por pescadores depois que começou a assediar os seus barcos. Especialistas marinhos acreditavam que o estranho comportamento da beluga se devia ao seu possível treinamento militar. Segundo eles, se esta baleia vem da Rússia, e há grandes razões para acreditar nisso, então não foram os cientistas russos, mas sim a Marinha Russa que fez isso, segundo aí disse Martin Bill, do Instituto de Pesquisa de Marinha da Noruega, em entrevista ao The Guardian. Mas um outro especialista derrubou esse link da beluga treinada pela Rússia, dizendo que na época que se tivessem usando esses animais para espionagem, realmente eles deixariam alguma pista, como por exemplo um microchip, uma antena ou algo do tipo, um número de celular, mas era só uma câmera anexada a um golfinho. Tá bom, a gente acredita. Existem duas instalações militares de treinamento de golfinhos conhecidas no mundo, uma em Sevastopol e outra em Newark Pacific, ou Centro de Guerra de Informação Naval, em San Diego. A Marinha dos Estados Unidos vem treinando golfinhos e leões marinhos desde a Guerra do Vietnã, para quem não sabe, ou seja, os Estados Unidos também não fica para trás nisso não. Em 1969, um projeto experimental da Marinha chamado Operações Profundas viu ali duas orcas e uma baleia piloto sendo treinadas para recuperar objetos perdidos no oceano que eram inacessíveis a máquinas e a mergulhadores americanos. Animais como leões marinhos da Califórnia e os golfinhos chamados nariz de garrafa têm sido usados também para detectar minas no fundo do mar. Ou seja, não são somente os russos que usam os animaizinhos aí para os seus próprios interesses, mas os Estados Unidos também fazem isso há bastante tempo. Agora você deve me perguntar, por que usar golfinhos e leões marinhos? Bom, há uma série de razões pelas quais mamíferos marinhos, como golfinhos e leões marinhos e também baleias, seriam usadas ali para fins militares, devido inclusive aos seus sistemas de comunicação por sonar e sua capacidade de mergulhar muito fundo. Os animais são muito eficazes do que qualquer tecnologia recente, só para você ter uma ideia. Ou seja, o criador é surpreendente. Na verdade, não é surpreendente que o presidente Vladimir Putin, de todas as pessoas, pense que o golfinho são uma arma de guerra, né? Na verdade, é normal que ele pense que qualquer coisa possa se tornar arma de guerra. Afinal, os Estados Unidos fazem, por que os russos também não vão fazer, não é verdade? Como muitos do que estamos vendo ali na Ucrânia, é o trabalho da antiga União Soviética sendo reacendido pelo governo russo atual, inclusive usar aí animais marinhos como armas militares. Bom, eu particularmente acho isso meio que escroto, mas animais são usados, são explorados pelos seres humanos desde que o mundo é mundo. Animais sempre foram usados em guerra. Uma boa prova disso são os cavalos, né, e outros animais também. Mas nos dias de hoje eu quero saber a sua opinião sobre isso aí nos comentários, tá bom? Se você é novo por aqui, fica o convite para você se inscrever, ativar o sininho e eu espero você no próximo encontro. Shalom.